Ótimo dia a todos. Nós vamos hoje estudar a função seno e a função cosseno. A importância desse estudo está principalmente ligada quando se relaciona essas funções trigonométricas a movimentos periódicos, principalmente. Até a construção de uma trilha ondulada, por exemplo, podemos associar essas funções trigonométricas. Além de estudos como movimento das marés, as propagações das ondas do mar, movimento dos planetas e batimentos cardíacos, que são movimentos periódicos, e até situações diferentes, como quando a gente tem os pistões de um motor, né, apesar de serem peças que fazem movimento de vai e vem, é possível, né, associar esses movimentos periódicos de um pistão, por exemplo, a uma circunferência trigonométrica e a função trigonométrica. Então, no dia a dia, a função trigonométrica tem aplicação prática e é muito importante. Por isso, o destaque dela nessa aula. Então, nós vamos ver hoje, então, o gráfico de uma função onde o y ele vai ser o seno do arco, sendo que esse arco aí é um valor pertencente aos reais, né? E o seno também do arco pertencente aos reais. Então, o gráfico da função seno, ele é pensado de forma que a circunferência, né, ela possa, aqui na sua origem, ser aberta e a cada ponto importante de limite de quadrante, que a gente já tem conhecimento, a gente consiga pegar essa parte da circunferência e levar para o plano cartesiano. E como é que a gente faz isso? Então, vamos imaginar que x sejam esses limites de quadrante. O 0, o π sobre 2 radiano, o π, 3π sobre 2 radiano e o 2π radiano. E nós sabemos que o y, então, é o seno de x. Então, o seno do zero, nós sabemos que é zero. O seno do π sobre 2, nós sabemos que é 1. O seno do π é zero. O do 3π sobre 2 é 1 negativo. E o do 2π é zero. Então, marcando isso no plano cartesiano, como é que ficaria? Então, nós temos aqui, no eixo das ordenadas, a função y, né? E no eixo da abscissa, os valores de x desses arcos. E a gente vai delimitar aqui esses pontos, que são os pontos limites de quadrantes. E vamos marcar essas leituras que a gente obtém aqui. Então, o seno do zero é zero, então nós marcamos aqui. Sabendo que esses valores nossos, né, na definição que a gente já viu, é o seno do x maior ou igual a 1 negativo e menor ou igual a 1 positivo. Então, por isso que a gente coloca aqui 1 positivo e aqui 1 negativo, a imagem desse seno de x. Então, marcada aí, a gente, então, só para não fugir do alinhamento, nós vamos fazer uma paralela aqui ao eixo da abscissa, do valor dos arcos, e aqui uma paralela ao eixo da abscissa, valor paralela ao eixo dos arcos também. E sabendo que isso aqui segue
até mais infinito. Assim como também os valores negativos seguiriam para cá. Ela faria movimento para a esquerda, porque a gente teria aqui o π sobre 2 negativo, o π negativo, e faria a mesma representação. Então, para a gente desenhar o gráfico, de concluir o domínio e a imagem, então nós temos que traçar essa curva, né? Como é que ficaria o movimento desse gráfico? Então, seno de 0 é 0, está marcado aqui. Seno de π sobre 2 é 1, então π sobre 2, o ponto é esse aqui. O seno do π é 0, então registra aqui, no 0. O do 3π sobre 2 é 1 negativo, então marca o ponto aqui, ó, 1 negativo, ó, aonde faz a interseção do 3π sobre 2 com 1 negativo. E o do 2π é 0, a gente registra aqui. Então, veja bem, nós vamos unir esses pontos. Então, o que se obtém são linhas que correspondem ao próprio movimento da circunferência. Se a gente pegar esse pedaço aqui e trouxer para cá, a gente obtém a circunferência. Então, a gente poderia continuar aqui até mais infinito, fazendo o movimento, e assim aqui também. Ia fazer o movimento aqui até menos infinito. Então, o que a gente observa nessa desenho dessa função? Que o período, tá? Ele conclui numa volta, que é 2π, ele conclui esse movimento. Então, o domínio são todos os valores possíveis que a gente poderia fazer acompanhando aqui a nossa reta real, se ela continuasse aqui, né? Então, a gente continuaria aqui, ó, o mesmo movimento. Seguiria toda a vida. E aqui também, ó, os reais, porque a gente seguiria aqui menos π sobre 2, e aqui vinha o π, e iria lá no 3π sobre 2, e ele ia continuar. Mas, a cada 2π, a gente faz um S deitado. Então, a gente vai dizer que o domínio são esses infinitos valores para x. Então, o domínio são os reais. E a imagem, ela está vindo de um negativo até um positivo. Então, são os y pertencentes aos reais, tal que um negativo é menor ou igual a y, e y é menor que um positivo. Então, o texto nosso aqui, a gente pode dizer o seguinte, que a função y seno de x é periódica, porque ela, a cada 2π, ela faz um S deitado, tá? Começa a repetir esses valores, ou fazer esse movimento ondulado aqui de S deitado. E o período da função é 2π. Por que que o período da função representa período? Assim, ó, por π. E o período é 2π. Porque a cada 2π, nós temos esse movimento de S deitado. E ainda podemos verificar aonde que essa curva nossa, ela é crescente e decrescente. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos pegar o auxílio aqui de uma curvazinha, essa aqui, vamos passar ela aqui, para a gente usar de apoio. Então, veja bem, nós temos aqui o seguinte, olha só, nós vamos colocar essa curva nossa e analisar aqui onde ela é crescente e aonde ela é decrescente. Tá vendo aqui?
Então, vai ser o seguinte, veja bem, de 0 até π/2, aumenta o valor do x, o do y aumenta, que ele sai de 0 e vai até 1. Então, o sinal... aliás, vamos primeiro marcar o sinal no primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Sinal do primeiro e segundo quadrante, o seno é positivo. Olha só, a linha está acima do eixo da abscissa. E terceiro e quarto quadrante é negativo. A linha do gráfico está abaixo do eixo da abscissa. E a variação, onde cresce e decresce, é da seguinte maneira. Olha, aumenta x aqui, aumenta y. Então, aqui é crescente. A gente representa uma seta para cima crescente e uma seta para baixo decrescente. Convencionou assim. E de π/2 a π, ó, π/2 a π, ela decresce, porque aumenta o valor do x, o do y que estava aqui em 1, ele chega a 0. Então, ela decresce. De π até 3π/2, ela continua decrescendo, porque de π para 3π/2 aumenta o valor do x, mas ela sai de 0 e chega a 1 negativo. Então, continua decrescendo. E do 3π/2 a 2π, aumenta o valor do x e volta a aumentar o valor do y, porque ele estava 1 negativo aqui e ele vai para 0. Então, ele aumentou o valor de y. Então, a seta para cima é crescente, a seta para baixo é decrescente, assim fica avaliado. Então, essa é a definição, modelo que nós temos aqui. Vamos ver um segundo caso aqui, que é o seguinte. Nós temos aqui para construir um gráfico, para fazer o domínio, a imagem e o período dessa função de y igual a seno de 2x. Fazer esse gráfico aí é o seguinte. Veja bem que o nosso arco agora é 2x. Diferente do caso anterior, que o nosso arco aqui era x. O seno nosso era de x. O seno nosso agora é 2x. Então, veja bem, se 2x é 0, se 2x é π/2, se 2x é π, se 2x é 3π/2 e se 2x é 2π, que é o período da função, então nós temos que observar o seguinte, que a gente tem que fazer o período para x e não para 2x. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o 2x e vamos dividir por 2. Tá certo? Quando a gente dividir 2x, então, eu vou passar para cá, dividindo por 2. Aí, eu obtenho o x. Obtido o x, eu vou pegar cada um desses e vou dividir também por 2. Então, o que vai acontecer? 0 dividido por 2, 0. π/2 dividido por 2, π dividido por 4. π dividido por 2, π dividido por 2. 3π/2 dividido por 2, fica 3π/4. 2π dividido por 2 fica π. Então, nós fizemos agora o ajuste de como realmente vai ser o nosso período. Então, para achar o período, basta fazer essa operação. Em vez de trabalhar com 2x, trabalhar com o x, que é o valor que nós temos na abscissa. Nós temos na abscissa o x e não o 2x. Mas nós precisamos calcular a imagem. Então, o seno do 0 é 0. O seno
do π sobre 2, que o 2x vale π sobre 2, o seno de π sobre 2 é 1. O seno do π é 0, o do 3π sobre 2 é 1 negativo e o de 2π é 0. Então, nós vamos ajustar essa informação de forma gráfica agora no plano cartesiano, da mesma forma que nós fizemos. Então, aqui é 0 e nesse ponto aqui nós vamos ficar com π sobre 4. Nesse ponto aqui, nós vamos ficar com π. No próximo ponto aqui, nós vamos ficar com... Aqui com π sobre 2, né? Desculpa. Aqui 3π sobre 4. E por último aqui, nós vamos ficar apenas com π, que é o que nós obtivemos ali. Aqui com π. Então, aqui é um negativo, para a gente não escapar aqui do limite da nossa imagem, porque o nosso arco é uma vez seno de 2x. Então, quando nós temos 2x é 0, o seno é 0. Quando 2x é π sobre 2, nós temos aqui, que é o π sobre 4, nós temos 1. Quando nós temos o seno do x aqui, π sobre 2, nós ficamos com 0. Quando nós temos do 3π sobre 4, 1 negativo. E quando nós temos de π, nós temos 0. Então, nós vamos obedecer o movimento da nossa curva novamente. Esse gráfico meu aqui não tá ficando bom, não. Vou melhorar isso aqui. Tá aí fora da posição demais. Vou colocar esse π sobre 4 aqui. E o π sobre 2 aqui. Dá uma distância aqui. Então, aqui vai ficar o π sobre 4. Então, ele vai aqui, chega no π sobre 4. Aí, ele vem para cá, para o π sobre 2. Quando ele vem aqui, no 0, que é o π sobre 2, ele vem para o 3π sobre 4. Ele faz esse movimento aqui, ó. E por último aqui, ele é em π 0. Então, o domínio continua sendo, essa nossa reta, ela vai toda vida aqui, até o mais infinito. Então, esse S deitado, ele se repete, o movimento dele se repete aqui, tanto para menos infinito para mais infinito. Então, domínios são os reais. O nosso x pode assumir qualquer valor. A nossa imagem continua sendo todos os y pertencentes aos reais, tal que 1 negativo é menor ou igual a y e y é menor ou igual a 1. Porque a amplitude nossa aqui, ela vai no máximo até 1 e o mínimo aqui até 1 negativo. E todos os pontos aqui, né, faz uma leitura para y que fica entre 1 negativo e 1. E o período nosso é quando a gente faz um movimento desse de S deitado. Então, a cada π, a gente faz um movimento de S deitado. Então, dessa forma, a gente respondeu essa questão. Tá ok? Essa aula que a gente queria apresentar para vocês é isso. Nós vamos dar uma explicação da tarefa que a gente vai passar, para que você vai fazer gráfico da função seno
e da função cosseno, tá ok? Então, na função seno, que nós estamos passando de tarefa para você, a gente quer mostrar aqui que nós temos 3x. Então, lembrando que na construção da tabelinha nossa, nós vamos falar que 3x vai ser o zero, vai ser o π sobre 2, vai ser o π, o 3π sobre 2 e o 2π. E nós vamos lembrar que a gente está, na abscissa, nós temos o valor de x, que vai ser nosso período. Então, a pergunta é, quanto vai ser nosso período? Aí, ó, ele vai pedir o período. Então, nós vamos, para obter x, nós vamos fazer aqui, nós vamos dividir por 3. Então, quando eu dividir aqui por 3, eu vou ficar aqui, por exemplo, π sobre 6. O π vai ficar π sobre 3, e assim sucessivamente. Então, nós vamos descobrir o período dividindo todos os termos por 3. Nesse outro aqui, veja bem que tem um caso diferente. O nosso y é 2 vezes o seno de x. Então, olha só, vamos ver essa tabelinha, como é que você ia ficar com ela. Então, o nosso x é o 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π. Aí, o nosso y é 2 vezes o seno do x. Então, veja bem, quanto que é o seno de zero? É 0 vezes 2, 0. Quanto que é o seno do π sobre 2? É 1 vezes 2, 2. Quanto que é o seno do π? É 0 vezes 2, 0. Quanto que é o seno do 3π sobre 2? É 1 negativo, vezes 2, 2 negativo. E aqui 0 vezes 2, 0. Então, você veja bem que 2 vezes seno de x provocou aqui um período que está variando, uma imagem que está variando entre 2 negativo e 2 positivo. Diferente daqui, que a gente tem o arco multiplicado por 3. Aqui é a função multiplicada por uma constante 2. Então, que você conclui? Conclui o seguinte, quando você pega uma função e multiplica por um número, você faz a imagem multiplicada pelo número. Tá vendo? Quando você pega uma função e multiplica o arco por uma constante, o que você provoca? Provoca a variação do período, que é o que ocorreu aqui, né? Nós viemos aqui, ó, multiplicamos o arco aqui por 2 e nós fizemos o período dividido por 2. Porque quando a gente tinha o arco 1 vez x, o nosso período era 2 vezes π, que é uma volta completa na circunferência. Então, é importante entender bem que a volta completa na circunferência é quando nós temos uma vez o seno de uma vez o arco. A partir do momento que você tem 2 vezes o arco, o seu período fica, a cada π, você repete o movimento da função, que no caso aqui, a função seno é um S deitado. E aqui, no exercício que nós estamos propondo, nós temos dois casos, né, a considerar. Esse aqui, que é a imagem, né, y, imagem, então, pertencente aos reais, é tal que menos 2 é menor ou igual a y, e y menor ou igual a 2. Então, se que fosse 3, aqui seria 3 e aqui 3.
Aqui, como multiplicou por 3, o que foi feito? Tem que dividir aqui tudo por 3. E o que vai acontecer? Vai mudar o período. Então, ficar atento com isso aí nessa atividade, ok? E nós vamos passar para você a função cosseno e deixar uma atividade para você fazer da função cosseno, tá ok? Então, vamos aqui. A função cosseno, né? Ela tem valores reais de x e o cosseno de x, que é a função y, f de x, cosseno de x pertencente aos reais. Então, o y pertence aos reais, o x pertence aos reais. O gráfico da função cosseno, a gente faz a mesma coisa. Quanto que é? A gente põe os limites dos quadrantes para a gente marcar no plano cartesiano. Então, a gente faz a operação. F de zero é o cosseno de zero, que é o valor de y. Cosseno de zero é 1. O cosseno do π sobre 2 é zero. O cosseno do π, f de π, é cosseno de π, que é 1 negativo. Cosseno de 3π sobre 2 é zero. E o cosseno do 2π é 1. Então, você vem aqui, nós estamos aqui com uma imagem variando de 1 até 1 negativo. Então, marca aqui 1 acima do eixo da abscissa e marco menos 1 abaixo do eixo da abscissa. Então, se eu colocar aqui, que aqui é π sobre 2, aqui 3π sobre 2, e aqui 2π, então vamos fazer o nosso desenho. Vamos marcar aqui o 1 negativo e aqui 1 positivo. Então, vamos lá. O cosseno do zero é 1 positivo, então eu marco ele aqui. Cosseno do π sobre 2 é zero, então eu vou marcar ele aqui, ó. Cosseno do π é 1 negativo, então, aí, ó, ponto é esse aqui. Cosseno de 3π sobre 2 é zero. E o cosseno de 2π é 1. Esse ponto de cá. Então, nossa curva fica mesmo movimento do seno, obedecendo às marcações que nós fizemos. Então, olha só que a nossa curva deu diferente, né? Olha lá, comparando a do seno, era um S deitado, e essa já não é um S deitado. Parece com uma bacia, com uma aba, né? Mas, o que ele pede aqui? O domínio são os valores da abscissa, então, são todos os reais, a mesma coisa. Esse gráfico, ele pode continuar aqui, fazer o mesmo movimento, vai até menos infinito, e ele continua aqui para mais infinito também. A imagem são todos os y pertencentes aos reais, tá ok? 1 negativo é menor ou igual a y, e y menor ou igual a 1. E o período é a cada 2π, nós temos esse movimento da curva da função cosseno. E ele quer também que analisa onde que é positivo e negativo. Olha, ele é positivo entre 0 e π sobre 2 e entre 3π sobre 2 e 2π. Então, ele é positivo no primeiro e aqui quarto quadrante. E ele é negativo quando a curva fica abaixo da abscissa, que é no segundo e terceiro quadrante. Então, coisa meio que ficou meio doida. Vamos anotar aí. Negativo, negativo, até positivo primeiro e quarto quadrante, né? Primeiro quadrante, entre 0 e π sobre 2, e o terceiro e quarto quadrante. Aqui, ó, quarto quadrante. E negativo entre π sobre 2 e 3π sobre 2, que é segundo e terceiro quadrante. Então, onde que ela cresce e decresce? Então, para cima, crescente, para baixo, decrescente. Então, aqui de 0 a π sobre 2, decresce.
De π sobre 2 a π, decresce. De π a 3π sobre 2, cresce. Olha lá, aumenta o valor do x, aumenta do y. Sai de um negativo e vai para 0. E aqui aumenta de novo, sai de 0 e vai para 1. Então, de 3π sobre 2 para 2π, crescente outra vez. Então, é isso. Então, você vai fazer dessa função aqui, nós vamos passar para você a mesma coisa. Vai construir essa atividade aqui. E essas duas que a gente disse aqui, do seno e cosseno. E enviar para a gente. Eu agradeço a atenção. Até a próxima. Muito obrigada e ótimo dia para vocês.